Bom, nós vimos no último vídeo a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas com simetria azimutal. Era dado por um somatório em L de 0 a infinito, percorrendo números inteiros, de uma parte radial a L, R elevado a L, mais uma constante determinar BL, R a menos L mais 1, vezes a solução da parte em θ, que eram os polinômios de Legendre, PL cosseno de θ. Então, para resolver agora os problemas em coordenadas esféricas com simetria azimutal, a gente aplica essa solução e um resultado que a gente ainda vai verificar, que é a relação de ortogonalidade para os harmônicos, para os polinômios de Legendre. Tá? Quando chegar o momento de determinar esses coeficientes, essa relação de ortogonalidade vai ser apresentada e vai ser um instrumento básico para a gente determinar os coeficientes de expansão. Então vamos ver um exemplo de aplicação, que é o problema em que eu tenho uma esfera e eu especifico um potencial V0 de θ na sua superfície, ou seja, em R igual a A. Então, em R igual a A, eu tenho potencial na superfície é igual a um V0 de θ. Eu não tenho nada mais, nem dentro nem fora da esfera. Eu quero achar o potencial dentro da esfera. Então, quem que é o potencial em R menor do que A? Então, esse é o nosso problema. Tá? Então, eu tenho que usar essa equação. Aí, para usá-la, eu tenho que pensar nas condições de contorno. Uma delas é que o potencial na superfície é esse V0 de θ. Então, aqui, isso é importante porque isso mostra para mim que eu tenho a simetria azimutal. Se eu tenho um espaço completamente vazio, a não ser pela esfera, e na esfera eu tenho um potencial que só depende de θ, a minha solução vai ser independente de φ. Então é correto eu buscar a solução na forma geral que nós determinamos, que está aqui em cima. Aí, se eu estou interessado no problema interno, eu tenho que pensar o seguinte: a origem é alcançável. A origem faz parte do meu domínio. Então, se assim é, eu tenho que evitar a divergência do potencial em R igual a zero. Então, eu tenho que ter um V finito em R igual a zero, porque esse ponto faz parte do meu domínio. Logo, eu vejo de cara que eu não posso ter os coeficientes BL diferentes de zero, porque eles necessariamente vão levar a uma divergência em R igual a zero. Então, isso me diz que todos os meus BLs têm que ser igual a zero. E eu fico provisoriamente com uma solução que é escrita em termos dos coeficientes AL a determinar. É isso aqui. E como que eu determino eles? Pela condição de contorno que eu tenho do potencial na superfície. Então, o V de A, vírgula θ, coloquei R igual a A, isso tem que ser o V0 de θ. Isso, então, tem que ser igual ao somatório em L do A maiúsculo L, que é a coeficiente a determinar, A minúsculo elevado a L, que é o raio, né, elevado a L, PL do cosseno de θ. Então, aqui eu uso a chamada relação de ortogonalidade, que foi tão útil para a gente nos problemas de coordenadas cartesianas retangulares, quando a gente tinha as funções seno, séries em seno para determinar condições de contorno. E a gente usou que o produto de dois senos, seno de nπx sobre A, seno de n'πx sobre A, entre 0 e A, valia, integrado em dx, valia A sobre 2. Essa é a típica relação de ortogonalidade. Ao gerar a relação de ortogonalidade aqui, a gente tem esperança então de eliminar o somatório e isolar um coeficiente de expansão. Ela é escrita da seguinte forma: ela pode ser verificada via equação diferencial dos PLs. A integral no domínio inteiro, que eu vou colocar então em x, né, para x igual ao cosseno de θ. Isso vai então de x igual a menos 1 até 1, do PL de x, PL' de x, dx. Então é o produto de duas funções do polinômios com L's diferentes. Isso vai ser proporcional ao delta de LL'. Isso é uma relação de ortogonalidade.
é quando eu tenho o produto dessas duas funções, com L diferente de L', dando zero. E se L é igual a L', o resultado disso vai ser 2 sobre 2L mais 1, como pode ser verificado substituindo a fórmula de Rodrigues aqui. Então, 0 ou 2 sobre 2L mais 1. Tá? Em termos de θ, eu vou ter a integral de 0 a π do PL cosseno de θ, PL' cosseno de θ, seno de θ dθ é igual a 2 sobre 2L mais 1, delta de L'. Notem que isso aqui é realmente equivalente. Olha. Isso tudo é feito via x é igual a cosseno de θ. Por quê? Se x é igual a cosseno de θ, dx é menos seno de θ dθ. Então tem um sinal menos que eu uso para inverter os limites de integração, porque em 1 θ é igual a 0, né? Porque cosseno de θ é igual a 1, cosseno de 0 é igual a 1. E em menos 1 eu tenho θ igual a π, porque cosseno de π é menos 1. Mas eu tenho esse sinal menos que vem do dx. dx é menos seno de θ dθ. Então eu uso para escrever no lugar de integral de π a 0, integral de 0 a π. Então essa fórmula e essa são exatamente a mesma coisa. Isso expressa a relação de ortogonalidade e eu vou tentar gerá-la aqui da seguinte forma. Eu faço operações simultâneas à esquerda e à direita para gerar a relação de ortogonalidade. Então aqui à direita eu vou multiplicar por um PL' de cosseno de θ, multiplicar por seno de θ, integrar em dθ de 0 a π. Aí a mesma coisa eu faço do lado de cá. Então vamos ver como é que faz. Então, ó, integral de 0 a π, PL' cosseno de θ, eu tenho lá o meu V0 de θ, seno de θ dθ. Eu faço isso do lado esquerdo, porque do lado direito eu tenho o somatório em L de AL, A minúsculo elevado a L, que está aqui. Aí eu faço a integral de 0 a π. Eu tenho um PL cosseno de θ, aqui, que é esse. Agora eu multiplico pelo PL' cosseno de θ, seno de θ dθ. Então tudo que eu fiz aqui do lado direito, eu fiz do lado esquerdo. Eu incluí um PL', um seno de θ, integrei de 0 a π em dθ. Aqui eu incluí um PL', seno de θ, integrei em dθ de 0 a π. Então tá ok. Só que aqui do lado direito, eu sei agora que essa integral toda vale 2 sobre 2L mais 1, se L é igual a L'. E vale 0 se L é diferente de L'. Então L está variando aqui no somatório e só vai ter uma contribuição diferente de 0 no lado direito quando o L for igual a L' aqui. Então isso acaba com o meu somatório, porque ele se reduz a um único ponto, um único valor de L, que é o L'. Então eu vou ficar com AL', A elevado a L', e o resultado da integral vai ser 2 sobre 2L' mais 1. Isso tem que ser igual ao lado direito, que eu não posso fazer muito, porque eu não conheço o V0 de θ. PL' cosseno de θ, V0 de θ, seno de θ dθ. Logo, o AL pode ser escrito como 2L mais 1 dividido por 2A elevado a L, e essa integral 0 a π de PL, né? Estou chamando tudo de L agora, cosseno de θ, V0 de θ, seno de θ dθ. E isso então é a solução do meu problema, junto com o V de Rθ igual a somatório em L de AL, A elevado a L, PL, cosseno de θ. Desculpa aqui, eu tenho que colocar R a L, que é a solução geral que eu tenho agora. Então, esses AL são dados por essa expressão. E eu resolvo totalmente o problema dessa forma. Agora, notem o seguinte, né? Como que eu posso determinar os ALs, de fato,
se eu tenho uma expressão para o B0 de θ, se ele é dado, né? Então, eu faço um exemplo que é o seguinte. Suponha que o meu V de θ, só para a gente poder fazer essa conta, seja cosseno de θ. Então, esse é o potencial na superfície. Como é que eu faço essa integral colocando cosseno de θ aqui? Ora, aqui é um ponto importante. Eu reconheço esse cosseno de θ como o polinômio de Legendre 1, é o P1. Então, voltando à fórmula do AL, eu tenho o seguinte, olha, AL é igual a 2L mais 1 dividido por 2 A elevado a L, integral de 0 a π, de que? Olha, PL cosseno de θ, V0 de θ, mas quem é o V0 de θ? É o cosseno de θ, mas cosseno de θ é o P1, então aqui vai ser o P1 seno de θ dθ. Ora, compare essa integral com o que eu tenho aqui. É a relação de ortogonalidade, só que com L' já igual a 1. PL, P1 seno de θ dθ. PL, P1 seno de θ dθ. Então, eu sei que essa integral ela vai valer, de novo, né? 2 sobre 2L mais 1, se L for igual a 1. Se L for diferente de 1, é 0. Então, eu uso a relação de ortogonalidade de novo para determinar os coeficientes. Eu achei que todos os AL são 0, desde que eles sejam diferentes, L diferente de 1. E para L igual a 1, eu acho o valor só substituindo agora o que eu tenho. Olha, A1 é o quê? 2L é 3. 2L mais 1 é 3. 2A elevado a L é 2A, porque o L é 1. A integral vale 2 dividido por 2L mais 1. L tem que ser igual a 1, então 2 terços aqui. E só. Então esse A1, único que sobrevive da minha conta, vale aqui 1 sobre A. Então eu posso escrever a minha solução agora como um V de Rθ igual, eu vou escrever o que eu tinha antes, somatório em L de AL, R elevado a L, PL, cosseno de θ. Agora eu determinei os coeficientes, então eu posso escrever como A1, que é 1 sobre A, R elevado a 1, P1 do cosseno de θ. E posso ir além, então, substituindo quem é o P1. Então, isso aqui é R sobre A, cosseno de θ. É a minha solução. Notem o seguinte, se R é igual a V é cosseno de θ como deveria ser. Eu tinha especificado isso. R na origem não explode. E eu sei também que isso é solução da equação diferencial, porque RA1 é a solução, R elevado a L é a solução, então RA1 é a solução. E cosseno de θ é a solução da parte angular também, porque é um dos polinômios de Legendre. Então essa é a solução e a gente pode verificar dessa maneira. Um exemplo 2, esse mesmo caso, só que com o V0 de θ escrito como um K seno ao quadrado de θ sobre 2. Então, como é que a gente faz essa integral? Bom, qual que é o problema nosso? O problema nosso é achar os ALs, né? Os ALs estão aqui, 2L mais 1 dividido por 2AL, integral do PL cosseno de θ. Agora eu tenho K seno ao quadrado de θ sobre 2, seno de θ dθ. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito, só que eu tenho que expressar isso aqui em polinômio de Legendre. Né? Então, como é que eu faço? Olha, eu vejo que 1 menos cosseno de θ sobre 2 é igual a seno ao quadrado de θ sobre 2. Né? É só lembrar daquela relação que me diz que cosseno de θ
sobre 2 mais cosseno de θ sobre 2, que é o que eu tenho aqui, cosseno de θ, né? Isso vai ser cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui é 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Então, seno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 menos cosseno de θ sobre 2. É a relação que eu tenho. E aí eu vejo o seguinte. Eu tenho que, então, meu v de θ, v0, pode ser escrito diretamente como polinômio de Legendre usando essa relação. Por quê? Isso é 1 meio, né? É k sobre 2, porque é 1k, né? Seno ao quadrado eu substituo por isso, 1 meio já está aqui. E eu vou ter 1 menos cosseno de θ. Mais 1 é o meu P0. E cosseno de θ é o meu P1. Então, o meu V0 de θ vale k sobre 2 P0 mais P1. Então, substituindo aqui, eu uso imediatamente a relação de ortogonalidade. Vou mostrar para vocês como funciona, então. O AL é 2L mais 1 sobre 2 A elevado a L, K sobre 2, que vem já do V0, e é a integral de 0 a π de um PL, um P0, seno de θ, dθ, tem uma relação de ortogonalidade aqui, aí eu tenho menos 0 a π, PL, P1, seno de θ, dθ. Notem que o que eu fiz aqui, ó, foi substituir P0 mais P0 menos P1, desculpa, o menos está aqui, P0 menos P1 nessa expressão aqui. Então ficou com PLP0 menos PLP1. PLP0 menos PLP1. Tá? Então essa primeira aqui é 2 sobre 2L mais 1, o delta de Kronecker envolvendo L e 0. Só existe quando L é igual a 0. E essa aqui é um 2 sobre 2L mais 1, um delta de Kronecker envolvendo L e 1. Só existe quando L é igual a 1. Então o AL vai ser primeiro, incorporando esse pré-fator aqui, com L igual a 0, eu tenho 1 meio, né? K sobre 2, então eu tenho K sobre 4. O L é igual a 0, então aqui me dá 2. É só isso aqui. Para o primeiro termo. Para o segundo termo, eu tenho menos, aí eu tenho que ter L igual a 1. Então aqui eu vou ter 3 dividido por 2A, K sobre 2, e aqui eu tenho 2 terços. Então, eu coloco nesse primeiro aqui o delta, deixa eu colocar aqui, delta L0, e no segundo eu ponho o delta L1, que está aqui. E aí eu posso agora abrir essa conta nos dois coeficientes. O AL é igual, só pode ter duas opções, porque aqui eu tenho um delta L0 e aqui eu tenho um delta L1. Tá? Esse aqui é um delta L0. Então, com L igual a 0, só sobrevive esse termo. Então, eu vou ter A0 igual a K sobre 2. Com L igual a 1, esse termo não sobrevive, porque o delta de Kronecker leva ele para 0 e eu vou ter só esse termo. Então, eu vou ter A1 é igual a 3, 2, 2, 1 sobre 2A, K sobre 2A. São as duas soluções que eu tenho, com o sinal menos, porque tem esse sinal menos aqui. Então, eu escrevo a minha solução assim, ó, é um AL, R elevado a L, PL, somado sobre L. Esse é o meu V de Rθ. Substituindo, eu tenho então que o V de Rθ é igual ao A0, que é K sobre 2. R elevado a 0 é 1, P0 é 1, então fica essa constante. Mais o segundo termo existe também, L igual a 1, só que vai ser menos, porque o coeficiente é negativo, menos K sobre 2A,
R elevado a 1, P1, que é o cosseno de θ. Então, esse é o meu potencial. Notem que em R igual a eu tenho justamente o K sobre 2, 1 menos cosseno de θ, que é o K seno ao quadrado de θ sobre 2. E cada um dos termos, independentemente, satisfaz a equação de Laplace. Logo, eu tenho a solução geral escrita dessa forma.